Olá pessoal, tudo bem? Convido vocês para mais uma aula de matemática. Eu, professor Rodrigo, vamos dar continuidade ao conteúdo de produtos notáveis e vamos ver agora o cubo da soma, cubo da diferença de dois termos. Se você lembrar da aula passada, né, a gente estava vendo quadrado da soma, quadrado da diferença. Então esse conteúdo ele vai ser muito importante para a gente ver o cubo, tanto o cubo da soma quanto o cubo da diferença, porque vai ser uma continuação. Então, se você não entendeu como funciona o quadrado da soma ou a diferença, é preciso que você tenha em mente como é que é esse conteúdo, tá certo? Então, vamos entender o seguinte, considerando o produto notável, nós temos aqui x mais y elevado à terceira, ou elevado ao cubo. A gente pode resolver isso aqui de duas maneiras. A gente pode aplicar aqui a propriedade das potências de mesma base e, se a gente sabe que é x mais y à terceira, isso é a mesma coisa que x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Ou então a gente lembrar que pode ser x mais y vezes x mais y ao quadrado. Porque aqui, como vai ser a mesma base, é uma multiplicação, para que a gente tenha isso daqui e volte para cá, basta a gente repetir a base e somar os expoentes. O expoente aqui é 1 e aqui é 2. Então, x mais y vezes x mais y ao quadrado vai ser a mesma coisa que x mais y à terceira, que eu vou demonstrar para vocês aqui no quadro. Bom, pessoal, para a gente desenvolver aqui o x mais y à terceira, primeiro vamos desmembrar, que vai ficar o seguinte, né? Vai ficar x mais y vezes x mais y vezes x mais y. Aqui é x mais y, ele vezes ele, 3 fatores. Vamos fazer primeiro esses dois. Então, eu vou fazer x vezes x é x ao quadrado, x vezes y, xy, y vezes x, xy, y vezes y, y ao quadrado. Vamos resolver ainda esse daqui, né, que a gente tem termos em comum. Então vai ficar x ao quadrado mais xy mais xy, eu vou ter 2xy mais y ao quadrado. E percebam que aqui é a nossa regra geral do quadrado da soma. Então, para fazer ela ao cubo, basta multiplicar mais uma vez. Então, vai ser vezes x mais y. E eu vou fazer cada um desses aqui com esses dois. Então, primeiro eu vou ter que fazer x ao quadrado vezes x, que vai ser x ao cubo, mais x ao quadrado vezes y, então vai ser x ao quadrado y. Vou fazer agora o 2xy, então mais 2xy vezes x vai ser 2x ao quadrado y. Por que é ao quadrado? Porque esse x, quando multiplica com esse x, vai ficar ao quadrado. E esse y eu vou repetir. Então mais 2xy vezes y vai ser 2xy ao quadrado. Vou fazer agora só o y ao quadrado. Então, y ao quadrado vezes x, aqui vai ser xy ao quadrado e mais y ao quadrado vezes y, eu vou ter y ao cubo, tá certo? Percebam que eu coloquei o x primeiro, já para facilitar quando você for somar. Então agora vamos somar e vamos ver quem é comum. Então x ao cubo, né, eu não tenho mais ninguém x ao cubo, então vai ser simplesmente ele sozinho. Então vai ser x ao cubo. Vamos agora procurar quem tem essa parte de x ao quadrado y. Então x ao quadrado y, eu vou ter aqui x ao quadrado y e eu não tenho mais. Então vai ficar 1xy, 1x quadrado y mais 2x quadrado y, eu vou ter 3x quadrado y. E agora eu vou ver quem é que dá para somar da outra parte. Eu tenho aqui xy quadrado com xy quadrado. 2 mais 1. Então eu vou ter mais 3xy quadrado. E para terminar eu vou ter o meu y ao cubo. Então perceba que aqui a gente vai chegar na regra geral
do cubo da soma de dois termos. É um pouco mais trabalhoso? Sim, mas se você tiver entendido mesmo como é que faz o quadrado da soma de dois termos, aqui vai ficar mais simples. Então, pessoal, a gente acabou de ver o nosso desenrolar dessa questão, né? E a gente encontrou como regra geral x ao cubo mais 3x quadrado y mais 3xy quadrado mais y ao cubo. Lembrando que para resolver exemplos de cubo de soma ou de cubo da diferença, o ideal é você usar a regra geral, porque fica mais fácil. Então, para a gente praticar aqui, né, já lembrando da nossa regra geral, vou fazer para vocês aqui esse exemplo 1, que é a mais 2b ao cubo. Bom, pessoal, então vamos fazer aqui esse exemplo de a mais 2b ao cubo, lembrando que eu vou usar aqui a regra geral. Então, eu vou pegar esses termos aqui e vou colocar dentro da regra geral. Então, sempre lembrando que aqui eu tenho o primeiro termo e aqui eu vou ter o segundo termo. Então, esse x aqui, ele vai se relacionar com o primeiro termo. Então, é o cubo do primeiro. Então, o primeiro aqui eu vou ter a. Então, vai ser a ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro. Então, o primeiro aqui vai ser a. Então, vai ser a ao quadrado vezes o segundo. Quem é o segundo? 2b. Mais 3 vezes o primeiro membro. Quem é o primeiro membro? A. Então, vai ser 3 vezes A, vezes o quadrado do segundo termo. Olha o segundo termo aqui. Então, vai ser o quadrado dele. Então, vai ser 2B ao quadrado. Mais o cubo do segundo termo. Então, vai ser 2B ao cubo. A ao cubo continua A ao cubo, mais 3 vezes 2, 3 vezes 2, 6, A ao quadrado vezes B, A ao quadrado B, mais, lembrar que eu vou ter que fazer primeiro a potência, então 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, A, e lembrar que o B ao quadrado, mais 2b ao cubo é 2b vezes 2b vezes 2b. 2 vezes 2 vezes 2, 8. b vezes b vezes b, b ao cubo. Perceba que o mais parecido que esse termo aqui seja com esse, eu não posso somar, porque aqui é a ao quadrado b e aqui é ab ao quadrado. Então perceba que mais parecido que seja esse a ao quadrado b com esse ab ao quadrado, você não vai poder somar, porque aqui vai ser um termo e aqui vai ser outro termo diferente. Então a gente conclui essa nossa questão. Então, pessoal, né, a gente acabou de fazer o exemplo 1, você vai fazer em casa esse exemplo 2 e como resposta aí do exemplo 2, espero que vocês encontrem esse resultado. 27x ao cubo mais 27x quadrado y mais 9xy quadrado mais y ao cubo. Lembrando que você tanto pode resolver pela regra geral ou, se você achar melhor, você pode aplicar a distributiva. Vamos agora ver o cubo da diferença de dois termos. O processo vai ser o mesmo. Aplicando a distributiva, nós vamos encontrar a nossa regra geral. Para a gente desenvolver aqui o cubo da diferença, né? Vamos desmembrar, então vai ficar x menos y vezes x menos y vezes x menos y. E vamos fazer x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy, menos vezes mais dá menos, y vezes x, xy, e menos vezes menos mais, y vezes y, y ao quadrado. Então aqui nós vamos encontrar x ao quadrado, menos 2xy, mais y ao quadrado, que nós vamos multiplicar agora com x menos y. E vai ser o mesmo procedimento. Então, eu vou fazer x ao quadrado vezes x, que vai ser x à terceira. X ao quadrado vezes menos y é x quadrado y. Menos vezes mais é menos 2xy vezes x, 2x quadrado y. Menos vezes menos vai ser mais
2xy vezes y é 2xy quadrado. Mais vezes mais continua mais. Y ao quadrado vezes x é xy quadrado. Mais vezes menos, menos. Y ao quadrado vezes y vai ser y ao cubo. Agora vamos ver quem é que dá para juntar aqui. Então, x ao cubo vai ser ele sozinho. E agora percebam que eu tenho menos x quadrado y. Aqui eu também tenho x quadrado y. Então eu tenho menos 1 com menos 2. Menos 1 com menos 2 vai ser menos 3. Então vai ser menos 3 x quadrado y. E agora eu vou juntar aqui, ó, o x y quadrado com o x y quadrado. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. 2 mais 1, 3. Então vai ser mais 3xy quadrado menos y ao cubo. Então perceba aqui que eu chego na nossa regra geral do cubo da diferença de dois termos. Então, pessoal, desenvolvendo aqui esse produto notável, a gente chegou na nossa regra geral. Lembrando que essa regra geral vai ficar muito mais fácil de você resolver as suas questões. E ela é muito parecida com o cubo da soma de dois termos. O que vai mudar simplesmente aqui, porque aqui vai ser menos e no final aqui também vai ser menos, mas mudam as poucas coisas. Para a gente treinar essa nossa regra, eu vou fazer aqui para vocês mais uma vez o exemplo 1 e deixar para vocês fazerem o exemplo 2. Resolvendo aqui o nosso exemplo, vamos pegar esse x menos 4y ao cubo e aplicar na nossa regra geral. Então, esse x vai se relacionar ao nosso primeiro termo e o y ao segundo. Então, o que diz aqui? Ó, é o cubo do primeiro termo. Então, o primeiro termo é x, então vai ser x ao cubo menos 3 vezes o quadrado do primeiro termo. Nesse caso vai ser x ao quadrado, vezes o segundo termo, que é 4y. Mais 3 vezes o primeiro, que o primeiro nesse caso aqui, x, vezes o quadrado do segundo termo. Segundo termo nós temos 4y, e ele vai ser elevado ao quadrado. Menos o cubo do segundo termo. Segundo termo, 4y. Então, aqui vai ser 4y elevado ao cubo. X ao cubo continua x ao cubo, menos, vou fazer 3 vezes 4, que vai ser 12, x ao quadrado vezes y, é x quadrado y, mais 4 ao quadrado é 16, e eu vou fazer 16 vezes 3. Para a gente fazer aqui 16 vezes 3, eu tenho 6 vezes 3, 18, vai 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 4. Então, eu vou ter 48x e o y ao quadrado. Menos 4y ao cubo. 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Então, eu vou ter 64y ao cubo. Dá para somar alguém aqui, Não, não dá. Então a gente chega nesse nosso resultado aqui. Então, pessoal, fizemos aí o nosso exemplo 1, vocês façam o segundo e quando vocês resolverem, vocês vão encontrar isso como resposta. Bom, pessoal, então para você treinar esse conteúdo, a gente tem aqui um desafio que diz o seguinte: observe a seguinte expressão. Olha a expressão. 2x menos y ao cubo menos 2x mais y ao cubo mais 2xy vezes 2x mais y. Então perceba que aqui você vai ter que fazer o cubo da diferença de dois termos, vai fazer o cubo da soma de dois termos, vai ter que multiplicar esse 2xy vezes o 2x mais y, e lembrando ainda que depois que você resolver esse cubo, você tem que fazer aqui o jogo de sinal com esse menos. Então, qual é a forma mais simples de escrever essa expressão? Então, resolve aí e manda para o seu professor. Chegamos ao fim de mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.